A bondade, a misericórdia, a graça de Deus nos dá a oportunidade, estamos de volta apresentando mais um programa Fé Perfeita. Amigo telespectador, é nossa alegria, nossa satisfação em compartilhar com você as verdades que estão contidas na Bíblia e que foram reveladas através do ministério de um profeta que Deus enviou para nós em nossa geração. Eu sei que quando falamos em profeta, este é um ponto de difícil compreensão. Qual é a necessidade de um profeta para os nossos dias quando temos tantos doutores, tantos teólogos, tantos seminários e tanta religião? Esta é a grande diferença. Pastores, doutores e teólogos, padres, papa e assim sucessivamente, são meramente limitados, são homens que não têm a mesma constituição, a mesma formação de um profeta. Um profeta, ele nasce profeta. Um profeta é um vidente. Um profeta é um que o seu subconsciente está tão próximo do seu consciente que ele é capaz de captar a mente do eterno Deus. Isto é uma coisa completamente diferente de aventurar uma interpretação nas Escrituras. A razão pela qual temos tantas religiões e tantos absurdos e tantos desmandos teológicos é exatamente em função da falta, da ausência do assim diz o Senhor. Isto é, deve ter um profeta com a palavra do Senhor para o tempo. E isto é o que faz a diferença. Mas a presença de um profeta sempre incomodou, porque Deus nunca envia um profeta quando as coisas estão bem, mas é normalmente quando a igreja está distanciada do padrão, quando a igreja está fora de ordem, quando o pecado entra na estrutura da igreja, é que Deus envia um profeta. E ele vem com uma palavra cortante, ele não vem congratular-se com a condição da sociedade, congratular-se com a religião, com a liderança, com o sacerdócio. Ele vem trazendo uma mensagem diretamente de Deus. E quando nós dizemos que Deus enviou um profeta, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade para receber. Baseado em dois pontos distintos. Primeiro, São Mateus 24, 24, Jesus nos adverte da presença de muitos falsos profetas que se levantariam. Só que ninguém deve esquecer que para ter falso, primeiro tem que haver um verdadeiro. Você nunca saberia diferenciar uma nota falsa de R$100 se o Banco Central primeiro não tivesse expedido uma nota verdadeira de R$100. Então você nunca poderá entender o que é o ministério de um falso profeta sem que você tenha conhecimento do que é o ministério de um profeta. Um profeta é a boca de Deus na terra. E um profeta verdadeiro, ele não atrai a atenção do povo para si. Ele leva o povo de volta a um companheirismo com Deus. Por exemplo, nós entendemos que o apóstolo São Pedro profetizou no capítulo 3 que convinha que os céus contivesse até o tempo da restauração de todas as coisas. Pedro sabia que antes do retorno de Jesus, o próprio Jesus havia dito que era necessário Elias vir primeiro para restaurar
todas as coisas. Vejam bem, amigo telespectador, quando nós falamos em restauração, obviamente estamos falando de trazer a um estado anterior, a um estado original, a alguma coisa que foi degradada. Isto é o restaurar. Mas você nunca terá uma restauração sem um restaurador. Por isso Elias virá para restaurar. Então ele seria o restaurador daquilo que havia sido desgastado, deturpado, empobrecido e assim sucessivamente. Quando falamos em salvação, precisamos de um salvador. Quando falamos em restauração, precisamos de um restaurador. E se a igreja se apostatou e precisa de uma restauração, obviamente, isto não será feito senão através de um restaurador. Muitas pessoas concordam com as coisas que eu estou ensinando. Batismo, unicidade, unidade de Deus, semente da serpente. Mas quando chega no profeta, eles engasgam e dizem, eu não concordo com a conduta, com a ordem. Tudo eles concordam com as explicações que eu estou dando da Bíblia. Mas quero falar aqui publicamente, nenhuma das coisas que eu estou te ensinando partiram de mim, mas isto me foi revelado através do ministério de um profeta. Então, para você concordar comigo, automaticamente com a Bíblia, você está concordando com aquilo que o profeta mensageiro para esta geração trouxe para nós. E isto é porque eu venho aqui com muita satisfação dizer que aquilo que estou anunciando nada mais é do que a mensagem de um profeta que veio restaurar aquilo que havia sido desorganizado. Então, estamos já há muitos programas enfatizando a inexistência da doutrina da Trindade. E viemos estudando desde o Gênesis, e já passamos por Êxodo, Levítico, Números, Juízes, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, Reis, Jó, Salmos, Neemias, Ezequiel. Chegamos à estrutura do Velho Testamento todo e nenhum destes livros da Bíblia mostrou Trindade. Veja só. Então entramos no Novo Testamento quando aparecem as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. E mostramos que os apóstolos nunca mencionaram esta doutrina, este ensinamento de três pessoas distintas. Entramos no Evangelho de Mateus, vimos Mateus no seu foco mostrando que Jesus era o leão, era o rei, que tinha tomado forma humana, mostrando que ele vinha da linhagem de Davi, pegando uma sombra do Velho Testamento. Depois passamos para Marcos, vimos ele servindo como servo, vindo para servir você, dar a oportunidade de voltar para a vida eterna, nunca falando em Trindade. Depois fomos para o Evangelho de Lucas e o vimos como um profeta, o Filho do Homem. Depois chegamos em João, o Filho de Deus, o sacerdote, aquele que intercede, aquele que tomou esta carne humana, que como o Cordeiro era a intercessão, ele também se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Chegamos no livro de Atos e olhamos a estrutura toda, os apóstolos nunca falaram em Trindade, mostrou Jesus como o Senhor da igreja. Então fomos para o Romanos e vemos como Paulo pega a carta aos Romanos e começa desde a nossa vida pregressa, suja, até chegar na justificação para mostrar que Cristo é o justificador da nossa fé. E então, vimos que aqueles que são batizados não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas em Jesus Cristo, Romanos 6, renascem para uma nova criatura, como uma nova criatura, para uma nova fase na vida. Que não expõe mais os seus membros como instrumento de pecado e que depois do batismo encontram uma luta no seu interior, do homem espiritual com a carne na qual estamos vivendo,
e chegamos a Romanos 8 como aqueles que encontramos paz e sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne. Mas se você anda segundo a carne, essa escritura não é para você. Romanos 9, vimos a Cristo, não é isto? Justificando, mostrando que a obra da predestinação, quando Paulo fala sobre Deus escolher Jacó e rejeitar Esaú antes de nascer, porque Deus é onisciente, na sua presciência, sabia quantos haveriam de crer e quantos haveriam de rejeitar. Aos que creram, ele predestinou. Aos que rejeitaram, estão predestinados também para a perdição, porque não quiseram aceitar. Foi a própria escolha que determinou o destino. Então estudamos a estrutura do livro de Romanos sem nunca olhar uma trindade, sempre olhando o que Cristo fez, porque Cristo é o tema central da Bíblia e não a trindade. Não poderia terminar a carta aos Romanos sem lembrar que o justificador da nossa fé, muito em breve, no capítulo 16, verso 20 de Romanos, esmagará Satanás debaixo da planta dos nossos pés. Esta é a maior justificação da nossa fé. Aquele que lançou a raça humana no caos através do pecado original, que não foi comer uma fruta, mas foi sexo, e trouxe a todos nós, descendentes de Adão, como pecadores, viemos condenados, mas Cristo veio para dar a nós a oportunidade e agora, em breve, nós esmagaremos Satanás debaixo da planta dos nossos pés. Romanos, capítulo 16, verso 20. Este é o justificador da nossa fé. Não pense, não apresentou Paulo em nenhuma de suas epístolas a doutrina da Trindade. Nós vamos, neste programa, mudar agora, virar as páginas da carta de Paulo aos Romanos para a carta de Paulo aos Coríntios. Na carta aos Coríntios, Paulo apresenta a Jesus Cristo como o doador de dons. Mas eu quero começar com você aqui, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 desta carta, nós vamos encontrar, eu quero lembrar-lhe, e como que você já sabe isto, e se você não sabe, agora é uma boa oportunidade para saber, que estas cartas que Paulo escreveu, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses e a própria carta aos Hebreus, é a representação de igrejas daqueles dias e que Bíblia, preste atenção, nunca foi, nunca será um livro de histórias. A Bíblia é a palavra profética de Deus. Ela foi escrita para hoje. Portanto, é o livro mais atual que existe. O livro mais atual, ou a notícia mais atual, não é a que o jornal do meio-dia ou o jornal da manhã está noticiando. É o que a Bíblia está trazendo para você. Escutem bem, a Bíblia é a palavra de Deus para hoje. Quando falamos em Corinto, é a cara de certas igrejas hoje nos nossos dias. Quando falamos aos romanos, é a cara de certas igrejas hoje, é a característica. São exatamente, se você fosse espiritual e compreendesse as Escrituras, você não olharia isto para 2000 anos atrás, você traria isto e traçaria o paralelo entre o que você está lendo na Bíblia e o que você está vendo com os seus olhos no comportamento da vida das pessoas e na sociedade e na igreja, e você entenderia que hora, que tempo nós estamos vivendo e não ficaria à mercê de líderes que nada sabem
como disse Pedro ou Paulo, aprendem, nunca chegam ao conhecimento da verdade e por isto são prisioneiros do pecado. Vejamos que na carta de Paulo aos Coríntios, nós temos aqui o quadro do que nós estamos vendo ser praticado hoje na igreja. Por exemplo, vamos tomar aqui por parte. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ter uma coisa que é frequente. Divisão. Você conhece uma época em que a igreja se dividiu tanto como nos nossos dias? Você pode ver. Nasce uma denominação, daquela denominação logo haverá um motivo, uma razão para haver um grupo dissidente e daquele grupo dissidente nascerão tantos outros. Eu poderia citar nomes. O movimento pentecostal, então, que é o mais próximo de nós, você pode ver quantas ramificações existem no movimento chamado pentecostal, que eu volto a afirmar aqui, apelidados de pentecostais, porque, na verdade, já disse, provei e mostro mais uma vez. E você que está de fora não tem ideia de quanta briga, de quanta disputa, de quanta política baixa e suja existe dentro deste movimento religioso, que se puxar a cortina, não é diferente no catolicismo e muito menos no segmento evangélico. E tantas sujeiras que existem. Mas eu quero mostrar isto para você neste programa aqui, que no capítulo 1, vou voltar a dizer, e em todos os capítulos do livro de Paulo aos Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, não se trata de trindade. Mas eu quero tomar alguns aspectos. Ora, se o atrevimento do mundo chamado cristão tem a petulância de dividir Deus em 3 pessoas e dizer que Deus são 3 pessoas distintas, imagine o que eles fazem com a própria crença que eles têm, imagine o que eles fazem dentro da igreja. Eles estão prontos para explodir, para brigar, não só dentro da estrutura chamada igreja, como também da estrutura chamada família, lar. O mesmo espírito que traz uma divisão dentro da igreja é o mesmo espírito que traz uma divisão dentro de uma família e leva para a separação, para o adultério, para o divórcio, porque a igreja é adúltera. Se você nunca viu isto, leia Apocalipse capítulo 17, vai mostrar uma velha prostituta que gerou filhas que também são prostitutas, adúlteras como ela, adulteram o padrão da Bíblia. E aí é a causa das divisões e da imoralidade, porque uma mulher sem escrúpulo e ainda se sustenta como a dona da verdade e as filhas na mesma condição. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, lê a sua casa aí para você ver. Você vai encontrar uma divisão. E uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Haviam grupos, isto é a cara. É como se disser, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou do tabernáculo, eu sou da Assembleia de Deus. Cada grupo desse, cada pessoa que diz desta maneira, ele está se identificando de quem é, mas não diz que ele é de Cristo. Aliás, nós temos que encontrar um equilíbrio para este assunto aqui. Por quê? Há pessoas que afirmam ser de A ou de B, e estas também aqui, na carta de Paulo aos Coríntios, havia um grupo que dizia, eu sou de Cristo. Em outras palavras, eu não preciso de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, eu só preciso de Jesus. Você também tem isto dentro da estrutura do mundo que se chama cristão. Eu não sou de nenhuma denominação,
eu não preciso de homem, eu não preciso de pastor, eu não preciso de liderança, eu só preciso de Jesus. Isto é mentira. Isto é o mesmo espírito, isto é um espírito de divisão. Paulo não apoiou nem aqueles que diziam que eram de Cristo, nem aqueles que diziam que era dele próprio. Porque, na verdade, então, você começa a acompanhar a sabedoria como Paulo conduziu, o Espírito de Deus conduziu a Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e ele vem mostrando e disse assim, primeiro, para mostrar que não existe trindade. Primeiro, para mostrar que como é que as pessoas creram e foram batizadas. Então, ele disse assim, olha, eu dou graças a Deus, eu não batizei ninguém, porque primeiro eu não morri por ninguém. Leia o verso 16, 17 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz, quem morreu? Vamos ler essa escritura para você entender, nós já estamos no finalzinho deste programa, mas pelo menos ver isso aqui, para não passar em branco. Ele diz aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ele pergunta, está Cristo dividido? Escuta aqui, será que lá no céu vai ter um cantinho para os batistas, outros para os presbiterianos, outros para os congregacionais, outros para os adventistas, outros para o do tabernáculo? Será que Cristo está dividido? Será que existe verdades ou existe uma verdade? Escutem bem. Verso 13. Eu quero mostrar para você que isto que se chamam verdades é uma mentira de Satanás. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Só existe uma verdade, meu amigo. Não fique neste engano. Está Cristo dividido? Será onde Deus está? Na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia, no Tabernáculo, aonde? Na Universal? Nesta bagunça, nesta confusão religiosa, nesta Babel que existe hoje? Fostes vós batizado em nome de Paulo? Foi Paulo crucificado por vós? E aí ele disse, eu não batizei ninguém, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém disse que fosse batizado em meu nome. Ora, quando Paulo está traçando isto, escutem bem para você entender a verdade. Não existe divisão em Deus. Deus está revelado na pessoa de Cristo. Segundo ponto, nós vamos tomar aqui. Paulo disse, Cristo não está nesta confusão, nesta divisão que nós estamos vendo hoje. Terceiro ponto, Paulo não morreu por vocês. Quem foi que morreu? Foi Cristo. Quem é Cristo? Leia a segunda carta de Paulo, a primeira carta de Paulo, capítulo 2. Estou citando Coríntios ainda, meu tempo já acabou. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, você vai ver que Cristo é o Senhor da glória. Não é a segunda pessoa da Trindade. Isto é mentira, isto é engano, isto é falso. E o terceiro ponto, fostes vós batizados em nome de Paulo? Quem foi crucificado? Foi Cristo. Eles tinham sido batizados em nome de quem? Da Trindade, das três pessoas, dos três ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo? Ora, acorde, porque tudo isto, neste emaranhado de seitas e denominações que se dividem e se dividiram uma da outra, estão erradas. Isto não há verdade nisto. A verdade está no que Paulo vai traçar e eu vou mostrar a você nos programas que se seguirão. Meu tempo acabou, sou chamado a parar e eu convido você para fazer, primeiro, uma reflexão. Segundo, uma oração. Reflita de que galho, em que galho você está? Saltou do catolicismo para um galho desse do protestantismo que carrega a mesma mentira de uma trindade, de um batismo nos títulos e de uma divisão de três pessoas em um só Deus? Isto não é verdade, isto é engano. Foi você
Confessou você sua fé em um único Salvador, que é Jesus Cristo? Segundo, foi você batizado em nome de Jesus Cristo? Se não foi, você faz parte desta divisão em algum lugar. Vamos orar? Eu estou convidando você para ser sincero diante de Deus. Pai, tenho proposto ao povo a tua palavra, tenho insistido para que eles creiam nela e agora peço que o Senhor ajude e oriente e esclareça as pessoas em nome de Jesus Cristo para que elas possam ser salvas, se arrependerem, serem batizadas neste nome que está acima de todos os nomes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento e nós queremos repetir aqui que nós estamos enviando, continuamos enviando gratuitamente estudos bíblicos para esclarecimento dos temas que são tratados aqui neste programa. Então você pode telefonar para o telefone 0800 722 7360. Você não vai pagar nem o custo da sua ligação e também não vai pagar pelo material. Você pode ligar e nós iremos enviar gratuitamente para a sua residência. Você também pode escrever para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, ou então nos enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com e solicitar a sua literatura, os seus estudos. Você pode nos acompanhar também através da internet, os cultos ao vivo aqui de João Pessoa, nos horários de 19h30 na terça e na quinta e às 9h pela manhã nos dias de domingo. Você pode acessar www.feperfeita.org.br e assistir também a sua TV Fé Perfeita 24 horas no ar. Acesse www.feperfeita.org.br e tenha programação 24 horas para enriquecer a sua vida espiritual. Quer dizer que nós temos aí um telefone 0800 722 7360 à sua disposição. Ele só não recebe de celular, não é? Isso mesmo. Mas de telefone fixo, pode ligar, teremos muito prazer em atender o seu pedido. Que Deus te abençoe e nós nos veremos, se Deus permitir, no nosso próximo programa. Resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia, não haverá outro profeta a te mostrar a saída. O programa Fé Perfeita é de responsabilidade total da Associação Fé Perfeita.